Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, querido aluno e querida aluna da Escola de Formação Permanente, estamos, graças a Deus, avançando no nosso curso do Catecismo, praticamente concluindo, esse belíssimo curso, depois de praticamente 2 anos de estudo. Estamos no 4º módulo todo dedicado à oração cristã. Depois de avançarmos por um itinerário, compreendendo melhor a dinâmica da oração, onde nós visitamos as realidades do Antigo Testamento, também do tempo, da plenitude do tempo em Jesus Cristo, também vimos o tempo da Igreja, a importância da oração cristã neste período que é nosso, que nos foi dado por Cristo desde Pentecostes e que terminará com a volta gloriosa do Senhor no seu retorno, para vir julgar os vivos e os mortos. Também avançamos para o combate desta oração, que está dentro do contexto do combate cristão como um todo, a vivência da vida cristã que exige de nós esse combate, esta entrega, esta renúncia, esta batalha. E dentro do bojo desta luta está também a oração como uma arma fundamental para que possamos melhor estar na presença do Senhor. Dentro do combate nós vimos várias realidades que se levantam contra a vida de oração, sejam elas interiores nossas, sejam elas investidas do inimigo. E agora entramos no modelo da oração deixada por nós, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso foi uma consequência de um pedido dos apóstolos, que solicitaram a Jesus que ensinassem eles a orar. Esses apóstolos, vendo Jesus numa constante oração, vendo Jesus sempre indo ao encontro do Pai, sempre antes das missões, Jesus costumava se retirar, geralmente em lugares altos, montanhas, geralmente à noite, nas vigílias. Então esses discípulos e apóstolos, vendo a postura de Cristo, eles pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus nos deixa este grande legado, que traz para nós podemos dizer sem sombra de dúvida, o resumo de todo o Evangelho em forma de oração. Certo? Vamos começar com as Sagradas Escrituras, justamente porque no Evangelho de Lucas está aí expresso esse pedido, certo? Dos discípulos a Jesus, solicitando que ensinassem eles a orar. Nós podemos ver em Lucas capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Diz para nós assim: Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos aqui então a solicitação dos discípulos, e ali diz Lucas, um dos discípulos, que pede ao Senhor para que lhe ensine a orar como convém, assim como João também ensinou. João aqui é João Batista, que foi o precursor, aquele que ensinava, via arrependimento, através do batismo de arrependimento, ensinava o povo para que o povo tivesse um coração preparado e assim recebesse o Messias. Então esses discípulos, vendo a postura de João, e vendo a constante postura orante de Cristo, solicitam ao Senhor que ele ensine a rezar. Muito interessante que isso está presente em Lucas, mas a versão mais ampla desta oração do Pai Nosso está em Mateus. E é justamente em Mateus que nós tomaremos como base para esse estudo, porque segundo o Evangelho de Mateus, segundo essa versão mais longa, mais completa do Pai Nosso, nós poderemos trabalhar na dinâmica dos 7 pedidos presentes na oração do Pai Nosso no Evangelho de São Mateus, certo? A aula de hoje vai abordar este tema geral, nós podemos dizer que é uma introdução, uma aula introdutória ao Pai Nosso, onde nós vamos ver, segundo o catecismo, segundo a tradição apostólica, segundo a fala e o escrito de alguns santos, que afirmam que esta oração do Pai Nosso é um resumo de todo o Evangelho. Depois de termos esta aula, obviamente hoje, introdutória, nas aulas posteriores, que serão 4 aulas, nós estaremos
vendo, analisando, aprofundando o Pai Nosso parte por parte. Por isso eu convido você que está assistindo esta aula a divulgar isto, porque será algo ímpar, né? Você poder estudar esta oração parte por parte, o significado de cada um dos sete pedidos presentes nesta oração. Então são 4 aulas depois desta que estarão aí encerrando o nosso curso do Catecismo com este módulo dedicado à oração cristã, certo? Vamos começar então com a primeira citação de hoje do Catecismo da Igreja Católica, que você pode pegar comigo, certo? Para que possamos estudar. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2759, para contextualizar o que nós estamos falando a respeito da oração do Senhor. Diz para nós assim, parágrafo 2759. Um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. E em resposta a este pedido que o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas traz um texto breve de 5 pedidos. São Mateus, uma versão mais desenvolvida, de 7 pedidos. Então é isso que eu falei para vocês que o Catecismo está contextualizando, certo? Que São Lucas traz esta introdução falando do pedido dos discípulos, mas a oração do Pai Nosso que São Lucas traz apresenta apenas 5 pedidos, enquanto a oração de São Mateus traz esta versão mais ampla, com 7 pedidos, e esta justamente nós tomaremos para o nosso estudo. Então, segundo o catecismo e segundo a tradição da igreja, o catecismo é a expressão desta tradição, né, expressa, obviamente, pela fala do magistério da igreja, diz para nós que o Pai Nosso, como resumo de todo o Evangelho, está no centro das Escrituras, certo? Está dentro do bojo da revelação cristã na plenitude dos tempos que foi trazida por Jesus. Então nós podemos pegar o Catecismo 2762 até 2764 para que a gente possa ir aprofundando esta verdade, certo? Dentro do Evangelho de Mateus, que é que nós tomaremos como referência, que já foi dito, né, existe o Sermão da Montanha, né, quem está no curso do Catecismo, né, e que não aprofundou ainda o curso do Evangelho de Mateus, contido dentro dos nossos estudos bíblicos, né, você vai ver, quando você chegar no Sermão da Montanha, que há toda uma dinâmica por trás do Sermão da Montanha, de introdução, né, da nova lei, que é a lei do amor, dentro da dinâmica da montanha, que simboliza este subir a Deus, fazendo ali um link, uma referência com Moisés, que também deu a lei na montanha, né, mas deu na base da montanha, enquanto Jesus chama os discípulos para subir com ele na colina, e lá sim, em cima da montanha, ele passa a nova lei do amor através das bem-aventuranças. Por isso o Sermão da Montanha tem, né, esse caráter, né, das bem-aventuranças, ou seja, do feliz aquele que, né, feliz é bem-aventurado aquele que vive conforme a vontade de Deus, mesmo que esta vivência conforme a vontade de Deus seja uma vivência que não se encaixa nos padrões do mundo. Então, a visão de felicidade é nova, é diferente dentro desse contexto do Sermão da Montanha. E é justamente no fim deste Sermão da Montanha que aparece a oração do Pai Nosso. Então, o Sermão da Montanha apresenta a lei, e o Pai Nosso apresenta esta lei pedida em forma de oração. Ou seja, não será simplesmente por um esforço nosso que nós vamos conseguir viver a nova aliança, mas sim mediante uma postura orante, uma postura mergulhada na verdade revelada através da lei do amor, mas imbuída de uma intimidade profunda com Deus. Por isso a oração do Pai Nosso, como nós vamos ver ao longo da aula, não é uma oração simplesmente para ser decorada, né? Ela é um modelo de oração. Ela é um um itinerário, né? Um roteiro de oração, onde todas as nossas orações vocais, espontâneas, de relação com Deus, de conversa com Deus, tenham o Pai Nosso como referência. É claro que podemos sim repetir o Pai Nosso, podemos sim rezar esta oração, porque na liturgia da igreja, ao longo da história, muitas orações, né, foram sendo reformuladas e formuladas
para que pudéssemos também tomar como uma oração própria e assumir ela como nossa. Mas, além disso, além de ser simplesmente uma oração que nós vamos repetir, ela é um modelo para ser assumido na nossa postura de oração. E quando nós avançarmos para estudar os 7 pedidos, nós vamos ver que a nossa oração cristã deve estar sendo guiada pelo Espírito Santo, que foi aquele que na boca de Cristo, através da postura de Cristo, também falou e continua falando a cada um de nós. Então, esta oração do Pai Nosso, ela está no centro das Escrituras. E ela está no centro das Escrituras porque ela está justamente no centro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha caminha, eu tinha falado que era no final, não, é no centro. O Sermão da Montanha caminha, né? Depois tem o Pai Nosso e segue o Sermão da Montanha. Certo? Então está no centro, quase que dizendo que está no cerne da lei do amor, está no cerne da revelação da lei da nova aliança, a profunda necessidade de uma relação filial com o Pai, porque o Pai, afinal de contas, é nosso. Nós precisamos, dentro do contexto da nova lei, nos colocar como filhos que oram ao Pai, porque é justamente do Pai que virá para nós a força para viver a proposta desta lei do amor que o Sermão da Montanha nos traz, certo? Então o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós, primeiramente, que o Pai Nosso está no centro das Escrituras. Então vamos pegar o parágrafo 2762 até 2764 para que possamos aprofundar isso, certo? Diz para nós assim então: depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui, uma frase de Santo Agostinho: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Pai Nosso. Olha o que diz Santo Agostinho. Você pode percorrer todas as Escrituras, em todas as orações que as Escrituras expressam. Diz Santo Agostinho que ele crê que não possamos encontrar todas estas orações codificadas dentro da proposta da oração do Pai Nosso. Por isso o Pai Nosso está no centro das Escrituras. Jesus, e obviamente foi Cristo que nos ensinou, ele consegue codificar, colocar dentro do Pai Nosso, através dos seus 7 pedidos, através de toda a postura orante que o Pai Nosso nos ensina, toda a tradição das Escrituras relacionadas à oração. O Catecismo segue, parágrafo 2763, e diz assim: todas as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos, se realizam em Cristo, ou seja, todas as Escrituras da Antiga Aliança, a lei, os profetas e os salmos, se realizam em Cristo. Cristo é o pleno cumpridor das Escrituras. Aí segue: o Evangelho é esta boa nova, ou seja, o Evangelho é a boa nova de Cristo que confirma e leva à perfeição todas as Escrituras antigas, lei, profetas e salmos. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Ora, a oração ao nosso Pai encontra-se no centro deste anúncio. É este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. Aquilo que eu havia dito para vocês. Primeiramente, Cristo cumpre todas as escrituras antigas, a lei, os profetas e os salmos, certo? Que eram as escrituras que os judeus tinham, que o próprio povo de Cristo tinha, que anunciava o Messias. Isso tudo se cumpre em Cristo. O Evangelho, que é o cumprimento desta promessa, e que não é simplesmente a Bíblia escrita, porque a Bíblia escrita ela é consequência do Evangelho anunciado. Primeiro começou o Evangelho pregado por Cristo, pregado pelos apóstolos, para depois, lá no ano 70, praticamente em torno do ano 50, 60, 70, começar a ter o Evangelho escrito. Certo? Então, o Evangelho é mais do que as Escrituras. O Evangelho é o anúncio da Boa Nova. Então, o Evangelho, como esta boa notícia, como esta Boa Nova, é o cumprimento do Antigo Testamento em Cristo. E o primeiro anúncio resumido por Mateus nas Escrituras é apresentado como o Sermão da Montanha. Porque é no Sermão da Montanha que Jesus vai, como novo Moisés, reinterpretar a lei, ou seja, a lei, os profetas e os salmos,
reinterpretar o Antigo Testamento e trazer como uma proposta de vivência do amor. E é justamente no centro desta proposta, que foi narrada por São Mateus no Sermão da Montanha, no centro da narrativa do sermão, que aparece o Pai Nosso, como sendo o centro das Escrituras. Segue, né, dizendo para nós, a oração dominical, que é a mesma coisa que a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso também é chamado de oração dominical, tá? É a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo. Há uma hierarquia dos pedidos, né? Não só aquilo que nós queremos e precisamos, mas há uma ordem hierárquica dos pedidos a serem feitos a Deus. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também os nossos afetos. Certo? Presta bem atenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro pedido qual é? Santificar o nome de Deus. Acima de tudo está o Senhor. Então, isso que o catecismo está dizendo, que esta oração não só nos ensina a orar, mas como ela tem uma hierarquia de pedidos, né, ela vai também ordenando os nossos afetos para que a gente possa, nas nossas orações, saber priorizar o que é necessário. Ou seja, não está acima de tudo aquilo que nós queremos. Acima de tudo na nossa oração, e isso vai ficar mais claro quando a gente analisar cada um dos pedidos, acima de tudo na nossa oração precisa estar santificar o nome de Deus. Por isso é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a tua oração pessoal precisa primeiro ser um ato de santificar o nome de Deus. Depois vai vir os outros pedidos. Então, o catecismo está dizendo que a oração do Pai Nosso como modelo de oração, como um roteiro oracional para nós, nos ensina não só como pedir, mas, né, um ordenamento para que os nossos afetos possam estar ordenados segundo a vontade de Deus e não segundo os nossos caprichos. Quantas vezes na nossa oração, quantas e quantas vezes, nós fechamos os olhos e só pedimos para Deus coisas banais. Sequer voltamos para o Senhor, a nossa oração, como um ato de santificar o nome de Deus, de reconhecê-lo como Senhor, como único Salvador da nossa vida. Por isso a oração do Pai Nosso tem esta dinâmica de nos ensinar a pedir e de priorizar, nos ensinar a priorizar na oração o que é mais essencial para depois aquilo que seja menos essencial. Porque acima de tudo está o Senhor. Segue no parágrafo 2764 e diz para nós assim: o Sermão da Montanha é doutrina de vida. A oração do Senhor, ou Pai Nosso, é a oração. Mas em ambos, o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, a estas moções interiores que animam nossa vida. Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedir pela oração. Da retidão de nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. O Sermão da Montanha é esta proposta de vida nova. Esta proposta de vida nova onde Cristo reinterpreta toda a lei e dá um sentido profundo vinculado à vivência do amor. É uma orientação, né? É uma doutrina de vida, como diz o catecismo. É uma doutrina. Cristo nos ensina no sermão a doutrina do amor, na sua mais profunda exigência. E no Pai Nosso ele nos ensina a rezar. Porque, como diz o catecismo, a nossa oração dependerá desta retidão de vida. E esta retidão de vida, né, orientada pelo Sermão da Montanha, orientada pela lei do amor, também nos levará a uma relação filial com o Pai. Nos levará a uma relação profunda com Deus Pai. Então você percebe como há uma dinâmica, há uma pedagogia dentro do Pai Nosso. Então por isso que nós precisamos ter uma postura de contemplação. Por isso que até agora nós falamos sobre isso também, né? Quem puder assistir às aulas anteriores, que estão todas no YouTube, oração de contemplação, oração vocal, o combate da oração, passamos pelo Antigo Testamento todo, né? A proposta da oração no Antigo Testamento, no tempo de Cristo, que é a plenitude dos tempos, na tradição da igreja, no tempo da igreja.
para que possamos entender que toda esta caminhada nos conduz para este momento crucial, para que a nossa oração não seja simplesmente um repetir palavras sem qualquer fundamento, mas que ao rezar o Pai Nosso e ao utilizar ele como modelo de oração para nós, possamos de fato viver e cumprir cada uma daquelas máximas ou daquelas orações, daqueles pedidos dentro da grande oração do Pai Nosso. Então o Pai Nosso, segundo o Catecismo, está no centro das Escrituras e ele é chamado de a oração do Senhor. Ele é a oração do Senhor, primeiro porque o próprio Senhor nos ensinou. Não é uma oração que um apóstolo nos ensinou, não é a oração que o fulano nos ensinou, é a oração do Senhor. É a oração dele por excelência, porque ele nos ensinou a rezar desta forma. Porque ele nos ensinou a conduta, a postura oracional que nós temos que ter enquanto cristãos. Então, a oração do Senhor, parágrafo 2766 do Catecismo da Igreja Católica, diz para nós assim: Jesus, no entanto, não nos deixou uma fórmula a ser repetida maquinalmente. Como vale em relação a toda oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, mas também, ao mesmo tempo, o Espírito pelo qual elas se tornam em nós espírito e vida. Mais ainda, a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, ó Pai. Já que nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus, é ainda aquele que prescruta os corações, o Pai, quem sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. A oração ao nosso Pai insere-se na missão misteriosa do Filho e do Espírito. O que o Catecismo está nos dizendo neste parágrafo grande? Aquilo que eu já havia dito anteriormente. Primeiro, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele não simplesmente ensina uma oração para ser repetida maquinalmente ou mecanicamente. É claro que a tradição conservou e tem que conservar, assim como a Ave Maria, que é uma somatória de trechos da Sagrada Escritura, o próprio ato de reconhecimento do anjo, a Virgem Maria, está na oração da Ave Maria, por exemplo, que a tradição guarda como um patrimônio para nós. Nós somos uma igreja de mais de 2000 anos, então é um patrimônio espiritual. Uma igreja com esta idade, se ela esquece da sua tradição, ela se perde no caminho. Então há uma tradição, aquilo que nós chamamos de economia, economia da salvação, economia da oração, que é justamente aquilo que está guardado no depósito da fé, que a igreja guarda, que a igreja preserva para não perder a sua identidade. No entanto, não é uma oração para simplesmente ser repetida maquinalmente, mecanicamente. É uma oração para ser meditada, contemplada. E como ela é uma oração vocal, aquilo que o Catecismo está dizendo, por isso nós já ouvimos falar também sobre oração vocal, como ela é uma oração vocal, ela precisa ser preenchida de vida, porque nós estamos falando daquilo que vai à nossa alma. E como ela é preenchida de vida, quem faz esta ação de preencher a oração que nós fazemos de vida é o Espírito Santo. Então, além de ser uma oração que Cristo ensina, é uma oração que faz gerar vida em nós, que faz mudar a nossa vida pela ação do Espírito Santo. Então, ela é uma oração que tem essa dupla missão. A nossa relação com o Filho Jesus, na ação do Espírito Santo para reconhecer o Pai como sendo um Pai nosso. E todos os pedidos estão imbuídos dentro do Pai Nosso nesta dinâmica. É Cristo que nos ensina a rezar, mas é o Espírito que nos dá a graça de viver aquilo que nós rezamos. Então não é para ser repetida maquinalmente, mas é para ser imbuído de vida, mergulhado em vida. Afinal de contas, o Espírito Santo que nos foi dado, como diz as Escrituras lá em Gálatas, e o Catecismo cita, é que nos faz exclamar, reconhecer: Abba, ó Pai, eu sou filho do Pai em Cristo.
Ele me adotou em Cristo Jesus. Ele me fez filho, e quem me dá esta dignidade de filho é o Espírito Santo. Por isso o Pai Nosso não pode ser repetido de qualquer jeito. A cada pedido, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Você presta atenção que você reza no Pai Nosso. E o Espírito vai enchendo isso de sentido para você. O que é santificar o nome de Deus? Nós vamos ver nas próximas aulas. E será belíssimo. Cada um desses pedidos e aprofundar a teologia que está por trás disso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você percebe o que o catecismo estava falando antes? A hierarquia dos pedidos no grau da importância. E muitas vezes nós queremos, entendendo aqui, que o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida maquinalmente, então é para ser modelo para a nossa oração pessoal. Muitas vezes nós vamos rezar e nós queremos: me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor. É absurdo, não é relação. Quando a nossa oração é simplesmente pedir a Deus coisas, já não há mais uma relação. E nós trabalhamos em todo este módulo do curso do Catecismo que a oração é relação, é intimidade, amizade com o Senhor. Nós vamos para a oração, já queremos pedir, 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 pedir. Sequer santificamos o nome de Deus, santificado seja o teu nome. Já sequer desejamos, venha o teu reino. Sequer desejamos o reino de Deus, queremos ainda nós reinar, conforme os nossos quereres. E a oração do Pai Nosso segue, seja feita a tua vontade. Você percebe a dinâmica que está por trás deste roteiro de oração que é o Pai Nosso? Então é isso que o Catecismo está dizendo quando está dizendo que esta oração do Senhor é uma oração que precisa se tornar vida, que precisa ser o guia para a nossa oração, que precisa ser o guia para a nossa oração pessoal, sabendo que cada vez que nós vamos rezar nós temos que primeiro santificar o nome de Deus, desejar a vinda do reino, desejar que se faça a vontade dele e não a nossa. É um roteiro de oração. O catecismo segue dizendo que além de ser, a oração do Pai Nosso, o centro das Escrituras, além de ser a oração do Senhor, ela é também a oração da Igreja. A oração do Pai Nosso é uma oração que resume todo o Evangelho, está no centro das Escrituras. É a oração do Senhor porque Ele ensinou, então ela é uma oração trinitária, porque nós rezamos ao Pai que é nosso. Quem ensinou foi o Filho, Jesus. Mas ela é operada em nós pela ação do Espírito, então é uma oração trinitária. Nós estamos em relação com Deus Trindade quando estamos na oração do Pai Nosso. E além de ser a oração do Senhor, que é um Deus trino, uno e trino, ela é também uma oração da Igreja, e é sobre isso que o Catecismo vai tratar. O parágrafo 2768 diz para nós assim: segundo a tradição apostólica, ou seja, a tradição da Igreja Apostólica, que é a Igreja de Jesus Cristo, que está aí ao longo da história, há mais de 2000 anos, a oração do Senhor está essencialmente enraizada, arraigada na oração litúrgica. O Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos. Pois não diz o meu Pai, que está nos céus, mas nosso Pai, a fim de que nossa oração seja com um só coração e uma só alma, por todo o corpo da igreja. Quem disse isso foi São João Crisóstomo. Em todas as tradições litúrgicas, ou seja, em todas as tradições litúrgicas da igreja, no Oriente ou no Ocidente, a oração do Senhor é parte integrante das grandes horas do ofício divino, ou seja, da liturgia. Mas é sobretudo nos três sacramentos da iniciação cristã que seu caráter essencial aparece claramente. Vamos por partes. Primeiro, ela é uma oração da igreja porque a igreja a assumiu e a conservou, como eu falei para você. Nós somos uma igreja apostólica. Ou seja, dentro da igreja católica, a apostólica, a tradição apostólica, na sucessão apostólica, está ininterrupta. Já foi falado aqui no nosso curso, lá nas primeiras aulas, nos primeiros módulos, que não está aqui no YouTube, mas está no nosso site.
que Jesus chamou os 12, a era apostólica inicial, a igreja primitiva. Os 12 ordenaram presbíteros e bispos, melhor, na ordem bispos e presbíteros, que ordenaram outros bispos, que ordenaram outros bispos, que ordenaram outros bispos, até chegar aos bispos que nós temos hoje na Igreja Católica. Então, a graça dada aos 12 está ininterruptamente dentro desse fio histórico somente na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, que permanece, mas que acabou rompendo conosco por motivos políticos, por motivos de Ocidente e Oriente, no período da história da Igreja que a comunicação era muito difícil. Então acabou havendo ali uma separação, mas não uma ruptura apostólica. Então a Igreja Ortodoxa também tem essa sucessão apostólica, certo? Outras igrejas de rito oriental que estão em unidade com Roma, com a Santa Sé, com o Papa, também tem, como a greco-melquita, como a armênica, como a maronita, que são igrejas de rito oriental, mas que estão em comunhão com o Papa. Também tem. Então, nessas igrejas, os sacramentos são válidos. A Eucaristia é corpo de Cristo. A confissão é perdão dos pecados. A Santa Missa é tal qual era celebrada lá no primeiro século. Então, esta oração é apostólica, né, e é da tradição da igreja, porque a igreja a conservou como modelo, como um legado deixado por Cristo a cada um de nós, e ela foi sendo incorporada dentro da liturgia, ou seja, das nossas liturgias, dos nossos encontros de oração, principalmente ligada aos sacramentos e principalmente de forma especial os sacramentos da iniciação cristã. Por quê? Porque nos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia, né, que de fato tu vai sendo iniciado na fé e tu vai sendo filho de Deus, te tornando filho de Deus e filho da igreja. Então a esses de forma especial, o Pai Nosso aparece como sendo a oração por excelência, a oração por excelência dos neófitos, dos novos filhos. Afinal, é o batismo que te faz filho. Então aí sim tu pode exclamar, Pai Nosso que estais no céu, porque tu passa a ser filho. E ela está dentro da liturgia da igreja, e nós sabemos que a liturgia da igreja é uma só liturgia para a igreja no mundo todo. O evangelho rezado na missa hoje foi rezado em todas as missas de todas essas igrejas que eu acabei de citar para vocês, que são igrejas apostólicas. Então, esta unidade litúrgica que faz desta oração uma oração da igreja, porque o Pai é nosso, é um só povo que celebra em unidade, por isso a Igreja Católica é belíssima, celebra em unidade mesmo nas diferenças de movimentos, mesmo nas diferenças das vocações, em unidade. É isto que o Pai Nosso é, expressão desta unidade, porque o Pai é nosso, como disse São João Crisóstomo. Jesus, quando ensinou a orar, ele não falou Pai meu que estais no céu, mas Pai Nosso, porque ele assume a natureza humana. Ele, que é o Filho legítimo, assume, e uma vez que no batismo, por isso ele está intimamente ligado aos sacramentos da iniciação cristã, que são aqueles que fazem, né, com que aquela criatura se torne filho de Deus. E aí sim, dentro da liturgia, dentro desse corpo litúrgico da igreja, em unidade em todo o mundo, nós podemos exclamar junto com Cristo, Pai Nosso, porque Tu, Senhor, me assumiste. Porque eu, pelo batismo, fui enxertado no Teu corpo e agora eu faço parte do corpo místico da igreja. Que em todo o mundo celebra a mesma liturgia. Que em cada Santa Missa é repetido o Pai Nosso, não como uma oração vazia, mas como uma oração que nos faz em comum, como uma só família que clama ao Pai que é nosso, que santifica o nome desse Pai, que deseja que o reino venha, que deseja que a vontade dele se faça, assim na terra como no céu. Você precisa entender, irmão, que você precisa ser um homem e uma mulher espiritual. Porque se você não for um homem e uma mulher espiritual, tudo isso será palavra vazia. Aí você entenderá aquelas pessoas que saíram da igreja
e que dizia na Igreja Católica, o senta e levanta na missa. É uma repetição de palavras, desculpa te dizer. Você não entendeu nada e por isso você saiu. Há uma vivência profunda. Se você se abre ao Espírito, você se torna homem espiritual, mulher espiritual. Como diz as Escrituras, aspirai as coisas do alto. E aí não há oração vazia. Há uma dinâmica profunda, misteriosa, mística de amor que faz da nossa igreja um só povo, uma só família, que é o corpo místico de Cristo. E este povo, a cada Santa Missa, deseja e santifica o nome do Pai. Deseja que o seu reino venha. Deseja que a sua vontade se faça. Olha que belíssimo. E quando nós entrarmos nas próximas aulas, aprofundando cada um desses temas, cada um desses pontos, meus irmãos, se você viver bem isso, teu coração vai se inflamar de amor pelo Senhor. Certo? Então, esta oração do Pai Nosso está intimamente ligado à vida litúrgica, por esse caráter universal do Pai que é nosso, a liturgia, né, que é a mesma em todo o mundo, o Pai Nosso está lá inserido como um patrimônio deixado por Cristo à sua igreja. E intimamente ligado aos sacramentos, como eu falei para você, de forma muito especial, o batismo, a confirmação, certo? E a Eucaristia, porque é os sacramentos que nos introduzem na fé católica, que nos introduzem na fé cristã, tanto que aos catecúmenos, quem tem acompanhado, né, os processos de catequese hoje sabe, né, que é o catecumenato. Então, os catecúmenos recebem, inclusive, a oração do Pai Nosso. Um dos ritos de passagem para se tornar um cristão é receber a oração do Pai Nosso. Isso, meus caros, acontecia lá no primeiro século. A igreja está resgatando. Acontecia lá no primeiro século. O catecumenato levava 3 anos. Eram 3 anos de preparação para se tornar católico. Lá no primeiro, segundo, terceiro século. E uma dos ritos de passagem, né, era a entrega da oração do Pai Nosso. E a igreja retomou isso, né, no parágrafo, depois você pode ler, eu não vou ler para não ficar muito longo. 2769 fala disso, certo? 2769 e 2770 fala disso também. Sobre a profunda intimidade que há entre a oração do Senhor, o Pai Nosso, e o sacramento do batismo, da confirmação, que é o crisma, né? E também da Eucaristia. E eu já expliquei nesse curso, né? Quem não acompanha os outros módulos, faça sua matrícula no site, vai estudar os outros módulos para você entender, né? Que lá no início da igreja, batismo e confirmação era feito junto, né? O crisma. Depois, historicamente, conforme a igreja foi se expandindo, os bispos não podiam estar em todos os lugares, aí separaram, né? Por isso que a confirmação é a consumação do batismo. Mas lá no início era junto. Então é batismo, confirmação e Eucaristia. E o Pai Nosso está intimamente ligado a esses sacramentos que são aqueles que nos fazem filhos de Deus. E aí sim nós podemos cantar a cada liturgia: Pai Nosso que estais no céu, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois os outros pedidos. Nós vamos estudar cada um deles. Para encerrar, quero ler, né, sobre o culto eucarístico, porque a Eucaristia para nós é fundamental, né? Parágrafo 2771 e 2772, para nós encerrarmos, diz assim: na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico dos seus pedidos, ou seja, escatologia na teologia, né, diz respeito às questões vindouras, né? Quando nós vamos estudar na teologia escatologia, né, nós estamos estudando aquelas coisas que estão por vir, a consumação de todas as coisas. Então, está querendo dizer que o catecismo, que tanto a Eucaristia quanto o Pai Nosso são ambas escatológicas. Porque a Eucaristia é o Senhor que está conosco até que Ele volte definitivamente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E onde que Ele está conosco todos os dias? De forma real. Na Eucaristia. Então a Eucaristia é presentificação do mistério do Calvário, mas é também uma visão escatológica do futuro. Daquele momento onde o Cristo voltará. E não precisará mais ser celebrada a Eucaristia, porque já será Ele plenamente no meio de nós. E também o Pai Nosso, 7 pedidos também são escatológicos, também projetam, olha o que eu acabei de dizer para vocês,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. É um pedido escatológico. O reino vem hoje, mas o reino vem no cumprimento de todas as coisas, no cumprimento da promessa da volta dele, na promessa do seu retorno. Então, quando nós dizemos vem o teu reino, nós dizemos vem o teu reino hoje, porque hoje eu preciso estar em comunhão com esse reino, mas este vem o teu reino também é um pedido escatológico. É o pedido da volta de Cristo, porque quando Cristo voltar em sua glória, aí o reino estará instaurado definitivamente. Então, o catecismo está nos dizendo que esta oração também é uma oração escatológica. É a oração própria dos últimos tempos, diz o catecismo. Dos tempos da salvação, que começam com a efusão do Espírito e que terminarão na volta do Senhor. Começam com a efusão do Espírito, quando o Espírito foi derramado em Pentecostes. E terminará na volta dele. Nós falamos aqui disso, né? Este tempo da efusão, a volta do Senhor, é o tempo da igreja. Por isso é uma oração da igreja. Você entende? Por isso a Eucaristia e o Pai Nosso são essas orações da igreja. E está dentro desse contexto a questão escatológica. Não é simplesmente para o tempo presente, mas é um desejo do cumprimento da vontade de Deus, da vinda do reino dele, na consumação dos tempos. Os pedidos ao nosso Pai, segue o catecismo, ao contrário das orações da antiga aliança, apoiam-se sobre o mistério da salvação, já realizada, uma vez por todas, em Cristo crucificado e ressuscitado. Ao contrário da antiga aliança, né, as orações da nova aliança e os 7 pedidos, né, ao Pai estão inseridos dentro do mistério da cruz. E esse mistério da cruz é também escatológico. Ele aconteceu lá há 2000 anos. Ele continua sendo atualizado em cada Eucaristia e o será até a volta de Cristo. Então esses pedidos dentro do contexto litúrgico nos remetem às coisas vindouras também. E é imbuído de vida, aquilo que eu disse para você, ele é vida em nós. Porque é o Espírito nessa dinâmica que foi dada lá na efusão, quando foi derramado sobre toda a igreja, e é constantemente derramado a cada batizado, portanto ele habita em nós, é esse Espírito que vai fazendo disso tudo, dessa dinâmica de oração, uma dinâmica de vida, em que rezar e viver se torna a mesma coisa. E que rezar e viver também é projetar para frente a expectativa da volta do seu reino glorioso. 27:7:2. Desta fé inabalável brota a esperança que anima cada um dos 7 pedidos, que nós vamos ver para frente. Desta fé inabalável da igreja, animada pelo Espírito, em comunhão, porque o Pai é nosso, na mesma liturgia, sob toda a face da terra, é que a esperança se anima em nós e anima os 7 pedidos. Esses exprimem os gemidos do tempo presente, esse tempo de paciência e de espera durante o qual ainda não se manifestou o que nós seremos, conforme 1 João 3,2, mas que há de se manifestar no futuro. É aí que nós esperamos, por isso que os 7 pedidos, por isso que a vida cheia do Espírito, sendo um homem espiritual, o tempo presente é uma expectativa esperançosa daquilo que Deus sonhou para nós para o futuro. A Eucaristia e o Pai Nosso apontam para a vinda do Senhor, até que Ele venha. Apontam para a vinda constantemente, diariamente, renovado na liturgia. Apontam para o futuro, quando sim Ele virá. E aí não será mais preciso a Eucaristia, não será mais preciso o Pai Nosso, enquanto oração que nós compreendemos, mas será sim, aí sim, a vivência plena, a comunhão plena, onde estaremos com o Senhor, vivendo o plano de amor que Ele desejou para nós. Convido você a preparar o teu coração para que possamos, dentro desta dinâmica verdadeira e profunda que nós vamos entrar, nas 4 aulas que faltam, estudando parte a parte o Pai Nosso e aprendendo o mistério que é esta oração e a grandeza que é este manancial e este roteiro que Ele nos deixa, para que possamos rezar cada oração nossa, animadas e animados pelo Espírito que este Pai Nosso nos ensina
a estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Até a próxima. Paz e força.